Olá, está começando mais um ACS na TV e hoje com o nosso convidado especial, Orlando Pavani Júnior, consultor, mentor, educador, referência nacional na primazia da gestão. Orlando, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu, o privilégio é todo meu estar podendo estar aqui, dividindo um pouquinho as nossas realizações, né? Privilégio eu estar aqui. Orlando, são mais de 35 anos de experiência, né? Seu verdade. currículo é gigantesco. Mas antes de chegar nesse currículo gigante, quero saber quem que é o Orlando. Orlando pessoa, Orlando profissional, como que começou ali a sua trajetória, suas formações, até para quem está assistindo conhecer um pouquinho melhor você. Perfeito. Bom, eu comecei, meu nome é Orlando Pavani Júnior, eu dirijo a Holding Pavani, que é uma holding que administra dois negócios, um deles é a Gauss, que nós estamos falando aqui, e outro deles é Olho de Tigre, mas o que a gente faz, na verdade eu sempre fui ávido por administração, sempre estudei administração, fiz meu mestrado em administração, fiz 2 mestrados, me caracterizei como professor, escrevi livros, enfim, fiz muita coisa sobre gestão. E o nosso grande inimigo sempre foi a hierarquia, né? A hierarquia é aquilo que no século XXI não cabe mais. Essa hierarquia de comando e controle, essa hierarquia clássica, tóxica, que justifica muitos devaneios organizacionais. Sempre foi o nosso inimigo a gestão. E a gente sempre implementou modelos e técnicas de gestão que pudessem parametrizar uma organização que não funcionasse com hierarquia. Então a gente publicou esse documento aqui, que é o RPG, os referenciais de exemplaridade da primazia da gestão. Esse é um documento que contempla muitos requisitos, 66 autores, 18 normas, tem muita coisa aqui dentro. Esse documento, ele caracteriza tudo que uma empresa tem que ter para não funcionar com hierarquia clássica. E a gente faz isso há 35 anos. Muito cedo eu percebi que para implementar isso aqui, a gente precisava mudar a cultura da organização. Não é só uma técnica de gestão moderna, são muitas coisas muito paradigmáticas, né? Então, muito cedo a gente descobriu também que a gente tinha que fazer uma mudança transpessoal. Era o líder, a liderança que tinha que mudar de dentro para fora. E eu não sabia fazer isso, eu demitia quem me atrapalhava, era assim que eu fazia. Então, muito cedo eu já descobri que eu tive que estudar comportamento humano e fiz muitas formações, mais de 25 formações em ciências do comportamento, a ponto de ter que me formar em medicina. Fiz uma pós-graduação em medicina do comportamento, o que é uma coisa bem pioneira, porque não pode, né, um profissional da área da administração fazer uma pós-graduação na área da saúde. Eu furei essa bolha. E aí a gente abriu a Olho de Tigre, que é a nossa outra empresa, especializada em mudar comportamento humano para ficar aderente a essa organização sem hierarquia. Então é mais ou menos isso. Muita coisa, né? Bastante coisa. A gente já entra nas 25 formações, já é algo bem diferenciado. E é uma formação, Júlia, diferente, porque a maioria das pessoas se especializam em gestão, né? Eu tenho uma grande formação, uma estruturada formação em gestão e uma estruturada formação em ciências do comportamento também, o que é bem raro. E o que te fez se apaixonar por esse caminho? O que você percebeu ao longo dos anos que fez com que você se especializasse cada vez mais? Veja, em 1980 a gente começou, né? 1990, perdão, a gente começou. E desde aquele momento eu nunca fui um cara que curtia a hierarquia, nunca curti esse negócio, sempre achei uma coisa antiga, né? E hoje, com as novas gerações, eles não querem essa hierarquia como nós a conhecemos. Então eu sempre fui contra esse processo e sempre estruturei meu estudo para viabilizar metodologias. Hoje essa metodologia chama holacracia. A organização que opera sem a hierarquia clássica de comando e controle chama-se holacracia. Inclusive, nós fizemos uma palestra no dia 25 agora, de novembro, na Associação Comercial, sobre esse tema. Ficamos lá 1h30 conversando sobre isso. Que legal. E aí eu tive que estudar comportamento, quer dizer, não foi uma vontade, foi uma necessidade. Implementar uma organização sem a hierarquia de comando e controle exige muitos aprendizados. Eu naveguei por essa jornada
com muita paixão. E até hoje navego, não acabou o meu processo. E Orlando, o que você percebe que hoje, falando de um momento atual nas empresas, né, até quando você vai apresentar e vai mudar toda a estrutura da empresa, fazer com que os líderes entendam sobre o que você está falando, quais são as maiores dificuldades que você entende, desafios? O dono? O doninho, eu Tá. chamo de doninho. Tá. Porque os principais, a alta liderança, nesse documento aqui, a gente não usa mais a palavra alta administração. Porque é esse o motivo pelo qual muitas tragédias aconteceram. Por exemplo, o caso de Brumadinho, aquela tragédia que aconteceu em Brumadinho. As áreas técnicas da organização já sabiam que aquela barragem tinha um risco de acontecer o que aconteceu. Os diagnósticos de risco comprovavam tudo isso, havia um laudo para interromper a barragem. Só que é um problema hierárquico para interromper uma barragem, né? Uma barragem. A pessoa que deu o laudo para barrar a barragem, para interromper o funcionamento da barragem, ganha 25 vezes menos do que o presidente daquela organização. Então não tem como ele fazer funcionar essa autoridade técnica. A autoridade técnica não tem a autoridade do poder que a hierarquia estabelece. Então foi por isso que aconteceu. A hierarquia é o culpado daquela tragédia. Então hoje o doninho, e eu defendo hoje, Júlia, que a liderança é doente. Tá. A maioria da liderança do século passado tem uma patologia, que é curtir esse negócio de ser líder, de ser chefe, né? Porque líder não precisa ser chefe. A liderança não é uma posição hierárquica, é um comportamento que poucos líderes desenvolveram. A maioria das pessoas que chegam à chefia, chegam à liderança, é porque eles eram bons executantes do seu trampinho, do seu exercício. Aí eles são alçados à liderança porque não há outro jeito de ganhar mais. E aí eles ficam líderes tóxicos, tratando os seus liderados como cópias de si mesmo. Porque se ele chegou lá, eu vou tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. E é o primeiro grande erro desse processo. Então eu diria que o meu principal entrave são esses líderes do século passado. E as novas gerações não querem mais esse processo. Como eu, lá em 90, não queria, as novas gerações não se submetem. Eu, por exemplo, na minha época, era um evento, eu não tinha nem roupa para conversar com o presidente de uma empresa. Sim. Hoje, essas novas gerações conversam com esse cara como se fosse o irmão dele da brincadeira de skate. Não tem mais esse medo que nós tínhamos na época. Eles tratam a hierarquia de um outro jeito. E por isso exige uma governança diferente. Se nós não tivermos essa governança diferente, nós vamos sucumbir. E como que você percebe essa mudança de geração, né? Esse comportamento ali de gerações diferentes em um mesmo ambiente de trabalho? Eu estava num cliente meu, no Rio Grande do Sul, e na mesma sala tinham 5 gerações. Uau! Na mesma sala. E aí, como que era? É louco, né? É louco. Eu imagino. E o mais interessante, na mesma sala estavam 5 gerações, a geração alfa está começando a pedir emprego agora, mas as lideranças não eram os baby boomers nem a geração X. Ela é a geração Y e Z, o que é para eles uma desonra. Como pode alguém mais novo que eu ser meu chefe? Então, daqui a 20 anos, os líderes serão os caras que estão pedindo emprego agora. E eles vão fazer uma outra história. A história que eu me propus a preparar as organizações desde o século passado. Eu falo isso desde o século passado. Hoje eu consegui muita aderência. Hoje eu estou aqui falando sobre isso, mas houve um tempo que eu era sozinho no processo. Orlando, obrigada pelas respostas. E agora nós vamos para o intervalo, mas Beleza. logo, logo voltamos para conversar um pouquinho mais sobre liderança também. Até mais. Estamos de volta com a CS na TV, hoje com o nosso convidado, Orlando Pavani Júnior, que fala sobre liderança, fala sobre esse mundo empresarial há mais de um século, quase. Não, na verdade, há mais de um século não tem como, né? Mas desde o século passado. Orlando, a gente estava falando das diferenças das gerações e você contou a história de que entrou numa empresa em que tinha 5 gerações diferentes, né? E aí quando a gente fala agora de tendência, né? Tendência, próximos anos, o que você vê do mercado? O que você vê das lideranças? As tendências emergentes, é um dos requisitos dos RPG, né?
quando a gente discute a arquitetura estratégica, nós não chamamos mais de planejamento estratégico, nós discutimos a arquitetura estratégica, um dos pontos, a gente não usa mais matriz SWOT, não utilizamos mais, para quem conhece de gestão, Balance Scorecard, para nós tudo isso é do século passado. Nós utilizamos templates novos, mandalas novas para fazer arquitetura estratégica. E o que a gente percebe é que no século XXI só vai sobrar pessoas que fazem trabalhos heurísticos. Os trabalhos algorítmicos serão feitos pela IA. Por exemplo, eu fiz parte de um evento onde foi uma pessoa palestrar e ela se apresentava assim. Eu sou diretora de uma empresa, essa empresa tem 86 colaboradores, dos quais 16 são seres humanos, 70 são agentes artificiais. Ela diz assim, são 86 colaboradores. Uau. Uau. E 70 são agentes artificiais. Agentes artificiais que trabalham 24 horas por 7 dias, sem parar. Essa é a tendência. Se nós, seres humanos, não nos humanizarmos para as atividades que de fato só o nosso cérebro consegue fazer, as máquinas vão nos substituir. E o trabalho que só nós conseguimos fazer chama-se trabalho heurístico. Os RPGs só valorizam o trabalho heurístico. Porque o trabalho algorítmico será feito por uma máquina. E melhor que nós. Por exemplo, o trabalho de um médico é algorítmico. O trabalho de um cirurgião ainda não. Eu ia te perguntar exatamente sobre essa questão da inteligência artificial. Do advogado, de vários profissionais que nós achávamos que era uma questão de talento, não, é uma questão de domínio de informação. A inteligência artificial nada mais é do que um aluno muito disciplinado com uma cola enorme. Né? É isso que é a inteligência artificial. E é difícil competir com isso. Ele tem uma capacidade de consulta absurda. Então, é por isso que ninguém vai se subordinar a uma máquina. E uma máquina não vai se subordinar a um homem. Haverá que haver uma outra lógica, que nós chamamos a lógica de percepção e resposta. E não mais a lógica de comando e controle. Antigamente, hoje isso acontece. Você vai numa empresa e você precisa estar lá. Sim. Qual é a necessidade de eu estar dentro da empresa para fazer o meu trabalho? Não há mais nenhuma. Não é mais home office, é anywhere office. Você pode estar em qualquer lugar fazendo o seu trabalho. Portanto, antigamente você tinha que ser visto trabalhando. Né? Senão você não estava trabalhando. Hoje não. Hoje você tem que ser um entregável. Se você entrega o seu entregável, não interessa por quanto tempo você trabalhou, onde você está. Entregou, então é isso, velho. Acabou. E essa hierarquia foi pro vinagre, né? Não existe mais. Então a tendência é que esses caras que dependem dessa hierarquia, e há muita vaidade em jogo ainda, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos olhando aqui e estão falando assim, como é que pode funcionar uma empresa sem hierarquia? Funciona porque a hierarquia é própria para colaboradores infantis. Ninguém mais infantil. É verdade que nós temos que dar autonomia aos colaboradores, dar autorresponsabilidade aos colaboradores, dar senso de protagonismo a esses colaboradores, dar senso de empreendedorismo. Isso nem todos têm, mas esse é o trabalho. O trabalho não é botar alguém para cuidar de gente infantil, é adultizar o infantil. Esse é o meu trabalho com a outra empresa, né? A gente precisa melhorar comportamentalmente as pessoas, para que elas entendam que elas são responsáveis. Num organograma, Júlia, a gente tem o conceito de quem está acima e tem quem está abaixo de alguém. Tá. Por isso que a gente desenha ele assim. Quem está acima de você? Deixa eu falar quem é o seu responsável. Num ambiente holacrático, isso não existe. A gente desenha a organização por círculos. E tem o conceito de quem está dentro e quem está fora do círculo. Ninguém é mais ou menos do que ninguém. Isso não se justifica mais. E quais são os primeiros passos? Por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela é extremamente hierárquica. Todas são. Todas são. Provavelmente todas são. Só que eu quero mudar. Vamos dizer que eu quero mudar. Eu quero ir para um novo caminho. Quais são os primeiros passos? É lógico, antes de entrar em contato com você. Olha, né? Você fala uma coisa muito importante. O primeiro passo é se informar. Tá. É você fazer cursos, assistir palestras. Eu dou palestras em vários lugares sobre isso. Nós temos cursos online sobre isso, para você entender do que se trata. O primeiro passo é você tirar o preconceito e se informar. O segundo passo é você conhecer os requisitos de uma empresa que tem esse fundamento.
São 86 coisas que uma empresa tem que ter para funcionar nesse sistema. Tem que gerir por indicadores, tem que ser orientada por processos. Por exemplo, um exemplo bem fácil de explicar, que o pessoal gosta que eu digo. A contratação numa empresa holacrática, Júlia, não pode ser feita com entrevista, com o chefinho. Porque o que acontece? A área de RH recruta pessoas com base numa certa tipicidade técnica. Tem lá o perfil do cargo, certo? E ela pega pessoas que têm a ver com esse perfil. Aí ela escolhe 3 e manda para o chefinho. Qual que é a alternativa? O chefinho escolhe um dos 3, e quando ele escolhe um dos 3, ele escolhe por motivos completamente alheios à tecnicidade, ele vai pela aparência, pela coisinha. Então, dá muita abertura para assédio. Então, quando tem entrevista, nós exigimos que ela seja, a holacracia exige que ela seja às cegas. Ou seja, para eu não saber quem é você. Para eu não ter nenhum risco de optar por uma circunstância que não é a técnica. E o pior, às vezes ele recusa as 3. O que significa que a tipicidade técnica pela qual eu recrutei não serviu para nada. E, Orlando, eu consigo usar a holacracia em empresas pequenas, médias, familiares? Quanto menor, melhor. Até familiares? Quanto menor, mais fácil. Eu não diria familiares seja mais fácil, porque tem a vaidade em jogo. Porque a hierarquia está na família, está na igreja, né? Começa em casa esse processo. Né? Eu que mando, você cale-se. Né? Esse processo acabou mais. Quem vive hoje com as gerações, não existe mais isso. Né? Eu chamava meu pai de senhor. Minha filha não me chama de senhor. Né? E não é que ela me desrespeita, é porque é outro mundo, é outra lógica. Né? Ela me ama tanto quanto eu amo meu pai, mas não é mais essa relação. Né? E eu diria que tem até um slide no nossa palestra que fala assim, quem não funciona a hierarquia? Quem é psicopata. Esse cara que depende do poder, aí ele não vai curtir não, porque ele vai perder esse poder. E ele vai distribuir o poder, que é lindo. Quando eu dou poder para as pessoas, e as pessoas crescem nesse processo. É lindo. Exige um amadurecimento de todos, comportamental. Mas essa é a minha missão. Minha missão é fazer isso nas organizações e nas pessoas que estão lá. Enquanto tivermos pessoas lá. Porque daqui a pouco só tem inteligência artificial ali. Sem dúvidas. E, Orlando, até para a gente ir para os intervalos mais uma vez, passa o seu contato, como que o pessoal pode entrar em contato com você, ou pelo menos achar as suas informações, coisas, né? Porque eu vi que seu Instagram, você passa um monte de informação legal. Manda bastante coisa ali. Arroba Orlando Pavani me acha no Instagram. E por ali, você vai me achar no LinkedIn, no YouTube, nós temos um programa também, chamado Antídoto. O que chama Antídoto? Porque é o antídoto para o veneno da hierarquia que existe há tantos anos por aí. Então nós temos muita coisa na internet e o Instagram é o primeiro caminho, eu acho. Arroba Orlando Pavani, você me acha lá. Perfeito, muito obrigada e muito obrigada a você. E continue aqui porque logo logo voltamos para o terceiro bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Orlando Pavani Júnior. E eu vou te falar que fazia tempos que eu não via uma entrevista tão gostosa de fazer. E olha que eu gosto de todas, viu? Que bom, mas que bom. Esse assunto tá maravilhoso. Orlando, a gente comentando aqui um pouquinho nos bastidores, você comentou que você traz esse assunto, na verdade leva esses assuntos nas empresas de forma gratuita. Nossa primeira missão é falar sobre esse assunto para todas as organizações públicas ou privadas ou do terceiro setor que queiram entender esse modelo de gestão holacrático via os RPG. Esse é o meu primeiro papel, tirar as pessoas da ignorância. A partir daí, evidentemente, elas podem decidir se farão, porque começar a holacracia não se começa na empresa inteira. Vamos fazer um pedacinho aqui, deu certo, vamos fazer no outro pedacinho aqui, até que ele curte e fala assim, eu vou fazer no mundo. Vou fazer totalmente. Exatamente. Então a gente pode ir, quem estiver nos assistindo e quiser nos dar o privilégio de levar a fazer essa palestra, uma palestra de 1h30 sobre holacracia, a gente vai, só tem os custos de traslado nessas coisas, mas a gente vai, é a minha missão. Perfeito. E você já formou muitas pessoas, né? Além de levar essas palestras, você é mentor também. Sim. Então, você ajudou muitas pessoas nesse processo. O que você mais se orgulha? Tem algum case que você, assim, lembra com muito amor no coração, de que, nossa, olha, fiz isso e aconteceu dessa forma? Olha, a principal, acho que a maior cachaça nossa hoje é desenvolver as pessoas para ter a autorresponsabilidade de empreender. Tá.
Muita gente acha que empreender, Júlia, é uma coisa que se faz com a sua empresa. Não, você pode empreender no teu pedaço, dentro da empresa de outra pessoa. É um comportamento. Quem empreende tem visão de dono, mesmo não sendo dono. É isso que a gente quer desenvolver. E quando a gente desenvolve isso, esse cara cresce na empresa onde ele está, porque não tem jeito, as pessoas observam. Se eu tenho na minha empresa um colaborador que age como dono, ele não vai passar despercebido por mim. Eu vou observar aquele cara, eu quero ele como dono mesmo. E talvez eu o transforme em dono mesmo. Isso acontece com muita naturalidade. Isso tem acontecido muito nas pessoas que a gente traz mentoria e faz os nossos treinamentos comportamentais. Agora, muita gente decide empreender mesmo. Mas, não, eu vou abandonar a minha empresa, vou abrir a minha, e a minha vai ser diferente. A minha vai ser com todos esses fundamentos, né? Esse é o nosso papel. Fazer, e olha, embora tecnicamente eu trabalhe muito pela Gauss, né, falando sobre gestão e tudo mais, a gente teve que abrir Olho de Tigre, que é com a minha esposa, e eu trabalho junto com ela nesse sentido para desenvolver as pessoas neurobiologicamente. Isso é uma mudança sináptica. Isso exige uma mudança do modo de modelar o cérebro, né? A gente foi estudar medicina porque a nossa base é neurológica, não é uma base psicológica. É base neurologia mesmo. A gente estudou neurologia, o comportamento do cérebro. E esse é a minha cachaça hoje. Tá. Vocês abriram a Olho de Tigre e aí eu vi nas suas redes sociais que você usava ou usa muito o termo, né? De onde vem a ideia do Olho de Tigre? Dessa pedrinha, não tem nada a ver com tigre. Dessa pedrinha aqui, ó. Essa pedra, sabe que pedras pulsam, Sim. como o cérebro pulsa. E eu sempre dei essa pedra para os meus alunos da graduação, a vida inteira. Eu dei acho que dei mais de 20 mil pedras, com certeza, para os meus alunos. E quando eu fui abrir Olho de Tigre com a Márcia, não tinha outro nome para dar, tinha que ser Olho de Tigre, porque todos os meus alunos tinham uma pedrinha. Uma vez eu fui num casamento, eu estava num casamento e o aluno estava lá e a noiva estava vindo. Quando ela veio, ela me viu, ela tirou a pedra e me mostrou a pedra. Que legal! Ela estava indo com a pedra. Que legal. Então é uma pedra que marca muita vida de pessoas. Então tinha que ser Olho de Tigre, foi Olho de Tigre. E aí os homens de marketing colocaram o tigre no pedaço, que tem uma conexão também. Sim. Mas o fundamento é a pedrinha que eu carrego no meu peito aqui. Excelente. E Orlando, quais conselhos você daria para quem está abrindo uma empresa agora, está começando a empreender? Puxa vida, que pergunta difícil de responder. Mas eu diria assim, ó, vai trabalhar mais. Esse negócio de achar que você vai trabalhar menos, não vai. Esquece. Você vai trabalhar de segunda a sexta, esquece, você vai trabalhar muito mais. Você vai ter muito mais problema do que você tinha como colaborador, né? Mas você vai transformar o Brasil. Como colaborador de uma empresa, é mais difícil isso acontecer, mas como empresário você pode mudar muita coisa. Eu acho que esse é o papel da gente, né? Empreender, esteja você onde estiver. Uma vez eu dei uma palestra para consultores júniores, que são nas universidades, né? E eu vi esse cara, eles fazem eventos muito sofisticados, com pouquíssimo dinheiro. E uma vez eu perguntei para um rapaz, como é que vocês fazem tudo isso? Não, a gente consegue patrocínio e tal. E você trabalha? Eu falei, não. O que você está fazendo? Eu estudo só. E, poxa, e você quer fazer o quê? Não, por enquanto eu estou estudando para ficar caro. Estou estudando para ficar caro. Eu achei a frase maravilhosa. Assim que eu ficar bom, eu vou ficar caro e aí eu vou trabalhar. E vou trabalhar no meu negócio. Começar com o negócio. Sim. Não vai começar trabalhando numa empresa, ele vai começar empreendendo. Por isso que tantas startups fazendo muito sucesso por aí, né? Todas as startups, Júlia, são holacráticas. Elas já começam assim. Startup já tem claro, elas não têm esse raciocínio de hierarquia. E aí você não vê uma startup começando com um organograma. E você vê essas grandes empresas hoje que a gente ouve falar muito, a maioria é startup, são totalmente né? holacráticas. Vai no Google, holacrática. Google, iFood, várias Todas. Empresas nesse sentido. Circo de Soleil, totalmente holacrático. Cada espetáculo é dono do círculo inteiro. Tem uma sede no Canadá, do Circo du Soleil, mas ninguém quer visitar a sede, quer visitar o espetáculo. Um dos pontos da holacracia é que o poder está na ponta. O poder não está no centro. O poder está na ponta. Então tem muitos conceitos, tem 86 conceitos sobre holacracia que valem a pena conhecer. Que aula! E isso foi uma aula. E Orlando, a gente está chegando ao final, infelizmente, do nosso bate-papo.
Mas antes de finalizar, eu sempre gosto de pedir para o meu convidado trazer uma mensagem que vier do coração, algo que você queira transmitir para quem está nos assistindo, que você sinta que tenha que falar. Olha, a mensagem que eu diria, puxa, tem tanta coisa que a gente poderia dizer, mas eu resumir o seguinte: você que está nos assistindo, entenda que a gestão e o comportamento são duas coisas que caminham juntas. Qualquer mudança sobre gestão é 30% do jogo. 70% do jogo é se resolver como ser humano. Quando a gente se resolve como ser humano e não quer mais ter poder, que é o poder que corrompe, aí a gente faz tudo de uma maneira muito mais legal. O meu principal entrave hoje é o doninho poderoso, doente e que precisa de ajuda e que não quer ajuda. Entendeu? Ele acha que ele é dono, né? A empresa foi feita para deixar ele rico. Outro conceito que tem aqui: a empresa foi feita para todas as partes interessadas. Funcionário, colaborador não é recurso humano, ele é parte interessada. Entendeu? A gente não gosta, recurso não é humano. Os recursos são outras coisas. O humano é parte interessada, ele precisa ganhar com aquilo, tanto quanto o doninho. Então eu diria abre a cabeça, estuda. Temos muitas coisas para você se especializar nisso e bica nessa jornada, que eu acho que é uma onda que vale a pena surfar. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação hoje. Foi muito bom conversar com você. Para mim também, um privilégio. Viu? E nós esperamos você outras vezes aqui no Acesso Será um TV. privilégio. Só convidar que eu estou aqui, alecrão. Perfeito. Obrigado. E muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo Acesso na TV. Até mais.